Olá, você já ouviu falar da pedagogia histórico-crítica? O Instituto de Educação e Direito e eu, professor João Virgílio Tagliavini, oferecemos a você esta videoaula em que essa teoria está bem explicada de forma didática, com imagens, com ilustrações, sem perder a profundidade. Mas este é apenas um guia. Um guia serve de orientação para você ir aos textos, para você ler os livros da pedagogia histórico-crítica e desta forma conhecê-lo de modo mais profundo, o que será mais proveitoso para o seu trabalho. Espero que você aproveite bem esta videoaula sobre a pedagogia histórico-crítica. Esta videoaula apresenta 3 temáticas importantes para conhecer a pedagogia histórico-crítica. A primeira é o método histórico dialético. A segunda são as críticas de Saviani, as pedagogias críticas e não críticas. E a terceira temática são os 5 passos da pedagogia histórico-crítica para a descoberta, a pesquisa e para o ensino escolar. Começamos, pois, pelo método histórico dialético para compreender a pedagogia histórico-crítica. Neste tríptico que vemos no primeiro quadro, nós começamos pela síncrese, o momento caótico em que os conhecimentos aparecem misturados, como peças de um quebra-cabeça, embaralhadas na realidade empírica. É o nível do senso comum, em que há percepções fragmentadas, mas ainda sem clareza. É possível deparar-se com a realidade, mas ainda de forma confusa, caótica, embaralhada. Essas peças dos quebra-cabeça, todas amontoadas. O que será que esse quebra-cabeças representará quando estiver totalmente montado? No quadro do meio, entramos na análise, separando peça por peça, parte por parte. Os estudantes contam com a mediação da teoria, simbolizada pelo livro aberto, para compreender os elementos isolados, as peças parciais de um todo, ainda não conhecido, e vislumbrar como podem se encaixar com os outros elementos para desvendar a realidade concreta. É a hora de burilar os conceitos, mesmo que parciais. É trabalho abstrato, em que a razão ilumina o caminho com a indispensável contribuição da teoria, levantando hipóteses criativas, como aquela imagem do pensamento sobre a cabeça da menina, para compreender a realidade. No quadro da direita, alcançamos a síntese. O quebra-cabeça está quase completo, formando uma imagem coerente, clara e rica em determinações, na dimensão do concreto. É só no momento da síntese que se dá o conhecimento que relaciona as partes com o todo, numa compreensão sistêmica da realidade. Descobre-se que a criança na boca de forno de uma carvoaria não está lá por falta de sorte ou de esforço individual, de meritocracia, mas como resultado de um sistema de exploração de mão de obra, inclusive a infantil, no modo de produção capitalista. Descobre-se também que não adianta abrir casas de caridade para socorrer essas crianças. Outras crianças ficarão presas nesse trabalho escravo, pois é assim que o sistema funciona e se autorreproduz. O que mudaria essa realidade seria apenas uma revolução no modo de produção. No entanto, ainda falta encaixar 2 peças. Vejam que o quebra-cabeça não está completo. Isso é para lembrar de que todo conhecimento é provisório, sempre aberto, sempre em construção. A cada síntese alcançada, abre-se a possibilidade de novas descobertas e de novos patamares de consciência. Este é o coração do método da pedagogia histórico-crítica. Desde já, eu peço para vocês se inscreverem no canal, darem um like, um joinha nesse vídeo, pois isso ajuda muito a entregá-lo para outras pessoas. Obrigado. Nesta videoaula, para compreender as críticas de Saviani às pedagogias não críticas e críticas, eu vou considerar de modo especial 2 obras deste filósofo da educação. São 2 obras.
Escola e Democracia e Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Desde os anos 80, Dermeval Saviani recolocou a escola no centro do debate educacional brasileiro, ao propor uma alternativa às pedagogias não críticas e às leituras crítico-reprodutivistas. Em Escola e Democracia, publicado pela primeira vez em 1983, o autor mostra que a escola nem é redentora, como supunham as correntes não críticas, nem é impotente, como sustentavam as leituras mecanicistas da reprodução social. Em Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, Saviani oferece a base filosófica e o método de ensino que organizam a passagem do senso comum ao conhecimento sistematizado. É muito importante a pergunta que Saviani faz: qual é a função social da escola? Em Escola e Democracia, Saviani começa fazendo a crítica das pedagogias não críticas, que são a escola tradicional, a escola nova e a escola tecnicista. Nós vamos estudar a crítica que ele faz